O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um homem a pagar indenização por ofender uma mulher e a filha dela em um grupo do WhatsApp. Quem manda mensagens abusivas por aplicativos ou redes sociais pode ainda responder nas esferas civil e penal por difamação e discriminação. Eu troquei o WhatsApp com ele por uma questão profissional. No mesmo dia que eu entreguei o meu telefone para ele, o meu WhatsApp para ele, ele me mandou 3 fotos, pornográficas no meu WhatsApp. Quando eu vi, eu fiquei... Vou resolver de várias formas e decidiu procurar a justiça. O rapaz foi condenado a pagar R$600 em leite para uma creche pública. Como eu não queria vingança, eu queria justiça, eu achei que eu cumpri o meu papel de cidadã, buscando... Fotos da adolescente com comentários ofensivos. O homem alegou que a postagem foi feita por outra pessoa, mas como não conseguiu provar, foi condenado a pagar R$3.000 por danos morais para mãe e filha. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Fabrício Mota Alves, que está aqui conosco no estúdio hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem essa condenação de um homem que mandou mensagens ofensivas, mandou as fotos de uma mãe e de uma filha nos grupos de WhatsApp. E esse conteúdo, o WhatsApp, essas mensagens instantâneas, acabam sendo mais restritas, que uma rede social aberta, onde a pessoa vai lá, curte e compartilha. Esse conteúdo acaba circulando de pessoa para pessoa ou em pequenos grupos limitados, Que tipo de crime é cometido aí? É o mesmo de uma rede aberta? Olha, com relação aos efeitos penais dessa conduta, o fato de ter sido compartilhado numa rede social aberta ou de ter sido compartilhado numa rede social ou num aplicativo mais restrito, porém diante de várias pessoas, isso não tem muita repercussão penal, porque o crime ainda assim foi cometido, a conduta criminosa foi praticada, provavelmente uma conduta injuriosa, uma conduta difamatória, acredito que esse caso seja o caso de uma conduta difamatória, e foi feito diante de várias pessoas. Então, a legislação penal, ela prevê essa circunstância, ou seja, quando esse tipo de conduta é praticado e o meio através do qual ele é praticado atinge várias pessoas, o condenado a uma pena um pouco maior do que seria se tivesse feito isso somente perante uma pessoa ou um acesso mais restrito. Claro que o fato de ter sido feito em uma rede social aberta, onde o acesso público é maior, ou no aplicativo de mensagem, isso tem uma repercussão civil diferenciada, que o dano moral ele vai ser mensurado de uma forma mais apropriada àquela circunstância de restrição de conteúdo. Vamos supor que a pessoa fez uma imagem que não devia, mandou para uma outra pessoa, que mandou para outra. Essa pessoa não fez a imagem, ela apenas replicou para uma outra pessoa, que para outra e para outra. Essas pessoas que vão replicando esse conteúdo, é diferente a punição ou o crime que incide sobre essa pessoa que fez as imagens, por exemplo, e passou para frente? Existe alguma diferença. Novamente, a velha discussão entre o aspecto penal e o aspecto civil. Com relação ao aspecto civil, ela acaba respondendo como qualquer outra, Ela contribuiu para a propagação daquela ofensa, daquele conteúdo ofensivo. Já com o aspecto penal, é necessário verificar se ela fez aquele compartilhamento com o intuito de difamar, ou seja, com o intuito de prejudicar efetivamente a vítima, digamos assim, a pessoa que foi ofendida. Se houve esse intuito, ou seja, se houve o dolo naquela conduta, ela responde criminalmente. Se não houve o dolo, naturalmente que a legislação penal não alcança aquele cidadão que compartilhou, mas ele está sujeito a responder civilmente por dano moral da mesma forma. Agora vamos falar dessas redes sociais mais abertas que propiciam aí que as imagens, você coloca um conteúdo lá, de repente tem 1 milhão de acessos, YouTube. A amplitude desse tipo de mídia social, ela é levada em conta quando se diz respeito a ofender ou até de gerar uma indenização para alguém? Com certeza. O juiz ele tem a obrigação de avaliar a extensão daquele dano, daquele dano moral, daquela ofensa. E essa extensão ela é pautada justamente em função do meio de propagação. Se o meio de propagação ou a plataforma de propagação foi bem mais restrito, então a dimensão é, claro, mais reduzida. Naturalmente que a ofensa pessoal, ou seja, a honra subjetiva da pessoa, ela já tem a dimensão própria do que ela sofreu. Mas isso pode ser potencializado de acordo com o grau de, digamos, viralização do conteúdo. Se viralizou, usando uma nomenclatura muito comum na internet, se viralizou o conteúdo, claro que a pessoa tem que ser ressarcida numa dimensão muito maior do que se fosse num ambiente mais privado e mais restrito.
Ofender de qualquer forma uma pessoa na internet. Ofensa, vamos falar praticamente dos dois tipos mais comuns, que é a injúria e difamação. A injúria, ela é algo que é extremamente individual. E essa individualidade, ela acaba atravessando dois aspectos para o juiz criminal, basicamente. Primeiro é dimensionar se, de fato, aquele conteúdo ofensivo foi capaz realmente de causar um abalo psicológico profundo na pessoa. E o segundo aspecto é se a justiça considera aquilo ofensivo, porque às vezes você pode xingar alguém, por exemplo, de várias formas, inclusive com palavras que não são de baixo calão, palavras simples, palavras realmente muito singelas, e a justiça pode entender que aquilo não foi uma ofensa a ponto de configurar um crime. Então, tudo que é divulgado na internet, ele é capaz de configurar um crime, mas de um modo geral, o risco é justamente esse, é de que seja criminoso. A gente continua essa conversa no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Okay. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Fabrício da Mota Alves, que hoje conversa com a gente a respeito dos crimes cometidos por quem compartilha um conteúdo indevido em redes sociais, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Que crimes essas pessoas cometem? Uma injúria racial, crime de racismo na internet, que tem se tornado até comum, corriqueiro, a gente vê até celebridades indo atrás dos seus direitos em relação a isso ultimamente. É diferente praticar esse tipo de crime ou uma injúria comum, digamos assim? Com certeza. Primeiro que se for uma injúria racial, que é uma forma qualificada do crime de injúria, você tem, além de uma punição maior, você tem um contexto social mais grave, porque é um elemento peculiar, um elemento que o legislador entendeu que merece uma atenção especial. Então não pode ser configurado como um crime de injúria qualquer. É um crime que é associado a valores culturais, históricos e merece uma reprimenda do Estado mais pesada. E já o crime de discriminação racial, que é o preconceito puro e simples, ele então é mais grave ainda, porque ele é regido por uma legislação específica, que é a lei que combate qualquer forma de discriminação, seja ela de origem, seja ela discriminação étnica, enfim, qualquer forma de discriminação. A punição, além de ser mais grave, ela atrai elementos complicadores, como relacionados à imprescritibilidade, relacionados à dificuldade de progressão de regime quando é condenado, enfim. O crime de discriminação racial realmente é muito mais grave. E de injúria racial, por sua vez, é mais grave que o crime de injúria. Então, há consequências. Geralmente, essas pessoas, quando elas têm um perfil que é verdadeiro, é mais fácil de encontrá-las. Quando há um perfil falso, que muitas vezes as pessoas entram nas redes sociais com esse objetivo de ofender as demais e se escondem por trás de um perfil falso. Como é que é feito? Como é que a pessoa que é injuriada, a pessoa que se vê vítima de um crime como esse, ela pode punir o responsável, ajudar a denunciar? Essa é uma dificuldade crônica da internet, especialmente de rede social, porque nem todo perfil falso é facilmente perceptível como sendo falso. Às vezes a pessoa usa uma foto de alguém verdadeiro com um nome fictício, por exemplo. E aquela pessoa ofendida não sabe que aquele perfil não corresponde a um cidadão real. De qualquer forma, o primeiro elemento é ir diretamente à delegacia de polícia. É o primeiro elemento. Por quê? Porque lá, através da investigação, contactando a rede social, a empresa responsável pela rede social, vai se verificar primeiro se aquele perfil corresponde a uma pessoa real. É o primeiro ponto. E se por acaso o perfil for claramente anônimo, como acontece muito em fóruns de discussão, em que é possível usar a ferramenta de não se identificar. Às vezes comentários de alguns blogs também, a pessoa não se identifica. Aí é evidente que é necessário identificação imediata. A solução é a mesma, ir até a delegacia de polícia para promover a investigação, contactando o subentender de dados cadastrais e vai-se atrás da identificação daquele cidadão. A partir da identificação, todo o resto... Páginas, como as empresas provedoras aí de internet, elas têm responsabilidade nisso? Elas podem responder sim, elas podem responder. O Marco Civil da Internet, ele trouxe uma proteção adicional para essas empresas. Ele criou uma espécie de isenção condicional, ou seja, se a empresa for notificada judicialmente para remover ou tomar alguma providência com relação àquele conteúdo ofensivo e não adotar aquela providência, basicamente descumprir a ordem judicial, ela pode responder. Judicialmente, civilmente, por aquele conteúdo que está afetando uma terceira pessoa. Agora, se ela providenciar imediatamente o cumprimento daquela ordem, então ela já ela fica isenta de responsabilidade, ela já não responde mais por nada. Agora, essa situação é em qualquer situação comum. Existe uma situação peculiar, que é o caso de vingança pornô. A vingança pornô não depende de notificação judicial.
é tão evidente que aquilo ali é irregular, né? Quer dizer, você vê um conteúdo de nudez publicado em algum site e recebe uma notificação, o legislador entendeu que não é necessário que seja judicializado aquilo. Basta uma notificação administrativa, por carta, por e-mail, o provedor recebendo aquela notificação relacionada a esse conteúdo de vingança pornô ou de nudez e não adotando a providência, ele já passa a responder, não depende de juiz. Então são duas circunstâncias ligeiramente semelhantes, mas que uma depende essencialmente da judicialização e a outra não. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o Fabrício da Mota Alves, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos crimes praticados na internet, do cuidado que a gente deve ter. Obrigada, até uma próxima. Obrigado, até logo.